Doutor André, existe doença do coração sem sintomas? Olha, essa é uma dúvida que volta e meia aparece no meu consultório. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre isso. O coração ele é o órgão vital do nosso corpo e as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. Diante disso, é meio óbvio a gente pensar que as doenças do coração elas logo se manifestariam com algum sintoma, não é verdade? Pois é, esse raciocínio ele está errado. As doenças do coração elas podem sim ser totalmente assintomáticas. Observe que a intenção desse vídeo não é te assustar, te fazer perder o sono. Na verdade, se você não sente nada, você não é uma pessoa muito idosa, você não tem uma história familiar de doença do coração, não tem hipertensão, não tem diabetes, você não sente nada, o mais provável é que você realmente não tenha nenhuma doença do coração. O meu objetivo aqui realmente é para aquelas pessoas que negligenciam, que nunca vão ao médico, por isso acham que não tem nenhuma doença, ou aquelas que vão ao médico, recebem um diagnóstico, mas não fazem um acompanhamento, um tratamento adequado, e aí a conta vai chegar. A primeira pergunta, então, que você precisa conhecer a resposta é: mas doutor André, qual tipo de doença do coração pode ser assintomática? Olha só, na verdade, quase todos os tipos de doenças do coração, em estágios iniciais, até mesmo moderado e algumas vezes grave, elas podem ser totalmente assintomáticas. Por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca, o coração fraco ou um pouco mais dilatado, em graus iniciais, isso pode não causar nenhum sintoma. Quem tem arritmias, caso elas não acelerem demais o coração ou desacelerem demais, isso pode também não causar nenhum sintoma. Problemas das válvulas, quando atrapalham a passagem do sangue ou permitem que ele volte demais, se isso não for num grau avançado, isso pode também não causar nenhum sintoma. Então, via de regra, praticamente todos os tipos de doença do coração, eles podem ser assintomáticos. E aí você ficou com aquela dúvida: mas doutor André, então, por que tem doenças do coração que não causa nenhum sintoma? Olha só, aqui tem uma série de fatores que eu posso te dizer e tem algumas coisas também que a gente não sabe. Mas o primeiro deles é em relação à dor. Diferentes pessoas têm diferentes limiares à dor. De repente você é um amigo seu, se a gente espetar com alguma coisa, vão sentir dores em intensidades diferentes. O segundo ponto aqui que explica por que algumas pessoas não têm sintomas é que o coração ele tem mecanismos adaptativos, ou seja, diante de um agravo, de uma agressão, de alguma parte dele que não esteja funcionando ali 100%, ele vai tentar compensar de várias formas e isso pode fazer com que a pessoa não sinta nada, mas na verdade ele está trabalhando ali com uma sobrecarga, compensando aquilo, e às vezes ele vai tentar compensar, uma hora já não compensa mais e aí sim vem os sintomas. Um outro motivo para a pessoa não ter nenhum sintoma é quando ela tem uma doença do coração somente, só do coração, e o resto é tudo bom, ou seja, ela tem uma boa capacidade pulmonar, tem uma boa musculatura, isso faz com que todo esse resto ele ajude a compensar o problema do coração, e aí a pessoa não sente. E ainda uma outra possibilidade é quando na verdade a pessoa teve algum sintoma, mas não valorizou como sendo do coração, que é o que acontece numa série de casos de infarto silencioso. Na verdade, a pessoa ela teve ali uma náuseas, vômitos, falta de ar, algum incômodo ali no pé da barriga, né, ali no estômago, melhor dizendo, e a pessoa não valorizou como sendo do coração. Esses sintomas atípicos, eles são mais frequentes em pessoas muito idosas, em pessoas que têm diabetes, mulheres mais do que homens, ou pessoas com doença renal. Então, na verdade, a pessoa teve, mas não valorizou. E aí, você é doutor André, mas diante disso, o que é que eu devo fazer? Devo então fazer todos os exames do coração, tomografia das artérias coronárias, ressonância do coração, para garantir que eu não tenho nenhuma doença? Olha só, a resposta aqui é não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, os exames eles têm custos. Mesmo que você tenha um plano de saúde, isso vai ser repassado para você de alguma forma. Em segundo lugar, os exames eles podem ter riscos, como por exemplo, radiação ou contraste, e isso pode fazer mal para você. Uma outra possibilidade é que os exames eles também podem ter erros, né? Eles podem ser na execução dele não ter um resultado claro, ou ser interpretado inadequadamente, ou trocar o nome. Então o exame ele pode simplesmente não ser conclusivo e gerar um gasto, gerar uma preocupação para você.
Então, na verdade, os exames que você precisa fazer, eles devem ser determinados pelo seu médico e ele vai se basear em uma série de dados sobre você, sobre os sintomas, sobre quem você é, a sua idade, a sua história. E aí sim ele deve ser feito de forma racional, considerando os riscos e os benefícios de cada um deles. Então você viu que as doenças do coração elas podem ser assintomáticas de vários tipos, que o mais importante é você manter um acompanhamento e fazer um check-up. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, encaminha para alguém que precisa saber disso. Não deixe de se inscrever aqui no canal e muito obrigado.